Olá, tudo bem? Em 1º de julho de 2022, o designer de aplicativos George vai ao banco pedir um empréstimo. Seu aplicativo se chama Luzes de Perigo e deve prever grandes eventos analisando dados globais. Ele pega empréstimo e, após comemorar com a namorada Sarah, recebe uma notícia. Ela está grávida. Logo, o casal se casa, pronto para começar sua família. 3 meses depois, um vírus mortal está se espalhando pelo mundo e as pessoas estão com medo sobre seu futuro. Os hospitais estão lotados e o número de mortes aumenta a cada dia. Na manhã de Natal, George e Sarah estão tossindo, então eles vão para o hospital. O local está lotado e o casal se preocupa com o bebê. Na manhã seguinte, George acorda e percebe que é 1º de julho no calendário. Sarah lembra ele de ir ao banco e, quando chega lá, o funcionário não tem registro dele ou do empréstimo. George se sente estranho e não reage bem, então ele não recebe o dinheiro. Em casa, George diz a Sarah que o dia está se repetindo, mas ela acha que ele está falando bobagens. Na manhã seguinte, George pede a Sarah para fazer um teste de gravidez, mas ela se recusa e diz que ele está estranho. À noite, George verifica alguns sites e vê que o vírus já está crescendo. Ele diz a Sarah que a pandemia está chegando, mas ela acha que ele está enlouquecendo. No dia seguinte, Sarah chega em casa e descobre que George comprou um traje e muitos suprimentos. Cansada da atitude dele, Sarah decide ir embora e ficar com os pais. George tenta segui-la e é abordado por Archie, que começa a falar sobre saltos e loops temporais. Ela diz que tem respostas para suas perguntas e lhe dá um cartão de visita caso aconteça novamente. George vai ao endereço pela manhã, mas só vê um prédio abandonado e não entra. Na manhã seguinte, George acorda no dia 1 de julho novamente. Desta vez ele não conta nada para Sarah e corre para o endereço do cartão. Dentro do prédio, ele encontra Archie, que diz que ele é um mutante. Os saltos temporais vêm acontecendo há algum tempo, mas apenas uma parte pequena da população consegue senti-los. Na maioria das vezes, a habilidade é dada por um soro especial, mas raramente, algumas pessoas a desenvolvem organicamente. George experimentou 20 saltos temporais, mas ele só se lembrou dos 2 últimos. Todo esse incidente é conhecido como o Projeto Lazarus, uma organização ultra-secreta dedicada a desfazer eventos de extinção em massa. O mundo acabou em inúmeras linhas do tempo diferentes devido a guerras e pandemias, mas cada vez eles pararam tudo isso através de viagens no tempo depois de esgotar todos os outros métodos. Archie leva George para um prédio diferente, onde a organização trabalha na tecnologia por trás do soro e da máquina. Archie explica que eles só podem saltar por pontos específicos no tempo chamados singularidades, que sempre acontecem em 1º de julho. Ela pede a George para se juntar a eles, e ele concorda quando ouve que eles desenvolveram a vacina que parou a Covid. Quando vai para casa, diz a Sarah que conseguiu o empréstimo. No dia seguinte, Archie o apresenta a outros membros da organização, incluindo a líder Wes. Os outros agentes foram treinados no exército, então George se sente estranho. Felizmente, todos são muito simpáticos, e logo George é colocado em treinamento de armas. A maior parte do trabalho que ele faz é pesquisa, mas ele está feliz porque está ajudando a salvar o mundo. Ele também ainda tem tempo para passar com Sarah e o casal continua bem. Uma tarde, George pega seu aplicativo para rastrear uma atividade comercial estranha e descobre movimentações incomuns em uma conta russa. Isso está ligado à empresa de segurança que guardava o Big Boy, uma ogiva nuclear. O comprador parece ser Dennis, um dos homens mais perigosos do mundo. Ele costumava ser um dos melhores agentes de Lázaro antes de se tornar corrupto. Algum tempo depois, George deixa Sarah na escola em que trabalha. Ela quase é atropelada por um caminhão, mas George a puxa a tempo. Depois a equipe viaja para Paris para encontrar Dennis. George fica na van com Dane e observa nas câmeras como agentes especiais invadem um prédio, mas logo eles têm interferência. Os agentes parecem abrir fogo nos corredores e quando Archie vai ao porão para investigar, ela é imediatamente derrubada por Dennis. Preocupado, George sai correndo da van para salvá-la e vê Dennis sair pela janela com uma moto. George volta para a van e uma perseguição começa, o que faz com que eles atinjam muitos carros no caminho e logo os policiais os seguem também. Depois que os carros da polícia batem, George abre fogo, mas erra todos os tiros. Eles encurralam Dennis para bater e Dane é abatido assim que ele sai. George e Dennis então começam um tiroteio. Mas quando os policiais o cercam, Dennis decide detonar uma bomba, destruindo toda a cidade. O loop entra em ação e George aparece em 1º de julho no meio de sua travessura com Sarah, fazendo que ele se agarre a ela com medo. No dia seguinte, George deixa Sarah na escola novamente. Ele recebe uma mensagem dizendo que é necessário no trabalho mais cedo, então ele sai. Quando ele se afasta,
o caminhão passa e atinge Sarah, porque desta vez, George não estava lá para impedi-la. Um flashback mostra que, no verão de 2018, Art estava na Rússia com seu parceiro Ross. Eles se sentam no telhado e olham mísseis passarem perto deles, desencadeando o fim do mundo antes que o loop entre em ação. No presente, George está esperando no hospital enquanto Sarah passa por uma cirurgia. Art o visita e informa que pegou Dennis. Logo, um médico informa George que Sarah ainda está inconsciente e eles não sabem se ela vai acordar. Quando George finalmente a vê, ele começa a ter muitas visões das linhas do tempo anteriores. Outro flashback do verão de 2018 mostra que George participou de uma festa e seu amigo lhe pediu para conhecer uma garota chamada Sarah. Depois, George vai para casa beber com Archie, que explica que eles mudaram muito a linha do tempo em 2018. Um novo flashback mostra Ross e Archie tentando avisar os militares russos sobre a chegada dos mísseis, mas não acreditaram neles e a dupla teve que assistir o fim do mundo novamente antes do reset. No presente, George decide ir trabalhar, ignorando os avisos de Archie sobre o choque e trauma que ele obviamente está passando. Ela também avisa que ele não pode evitar o acidente de Sarah, apontando o quão egoísta seria. Outro flashback mostra que Archie e Ross rompem com seus companheiros para ficarem juntos. Como o governo russo não estava ouvindo, eles não tiveram escolha a não ser disparar um míssil contra o chefe do primeiro-ministro enquanto ele estava em seu carro. Infelizmente, isso não funcionou e os mísseis foram disparados novamente. Ao mesmo tempo, na festa, George finalmente conhece Sarah, mas de repente, todos têm que sair correndo quando um cigarro começa um incêndio e ele perde o rastro dela. No presente, George é abordado por Shiv, outro mutante da equipe. Shiv acha que eles deveriam se vingar do cara que causou o acidente de Sarah. A princípio, George concorda, mas quando eles chegam na casa do rapaz, George percebe que bater no homem não trará Sarah de volta e se recusa a fazê-lo. Em 2018, Ross e Archie invadiram um prédio do governo e ficaram presos em um tiroteio, causando a morte de Archie. Isso desencadeou o loop, e Archie teve que terminar com seu namorado novamente. Então ela se encontra com Ross, e eles concluem que a única maneira de parar a Terceira Guerra Mundial era colocar um fascista no comando da Rússia. Eles iniciaram um golpe em toda a nação e seu candidato rapidamente ganhou o poder. Mas durante um discurso, ele foi baleado e logo os mísseis caíram novamente. Na festa, George sente falta de Sarah novamente. Archie e George continuaram tentando muitos planos diferentes, mas todos falharam e os mísseis sempre caíram no final. Eles também tiveram que continuar rompendo com seus companheiros. Ao mesmo tempo, George continuou sentindo falta de Sarah na festa. Ross confessa a Archie que a única vez que seu plano funcionou foi quando ela foi baleada, mas ele ainda acionou o loop para trazê-la de volta. Archie o chamou de egoísta. Então, desta vez, ele repetiu o plano sozinho, trazendo um explosivo para um restaurante com os políticos certos. Archie teve que assistir como ele foi baleado antes da explosão, que finalmente parou a guerra. Em seguida, ela implorou a Wes para redefinir o tempo para salvar Ross, mas Wes se recusou. Na mesma época, nos Estados Unidos, George e Sarah se conheceram e iniciaram um relacionamento. No presente, George vai ver Dennis no porão da organização. Dennis afirma que não sabe onde a ogiva está, porque o reinício do tempo fez com que Lázaro o capturasse antes de recebê-la. Dennis começa a contar a George que Lázaro tortura as pessoas para fazê-las confessar e como a organização sacrifica vidas para impedir a morte. Ele acha que o mundo quer acabar há um tempo e que Lázaro está trapaceando, então sua missão é apenas deixar o inevitável acontecer. Momentos depois, George recebe uma ligação dizendo que Sarah morreu. Ele corre para o hospital e tem um colapso quando a vê. Perdendo a paciência, George decide visitar Dennis novamente e concorda em ouvir o que ele tem a dizer. Em 2017, a agente Lazarus Janet fez um teste e descobriu que estava grávida. O pai era Dennis, que ainda trabalhava para a organização na época. 2 semanas antes de 1º de julho, Janet deu à luz um menino saudável. Algumas horas antes do checkpoint, a China ameaçou lançar um ataque com armas químicas. Janet correu para o escritório para implorar ao Wes que se esforçasse mais, mas Wes informou que eles tentaram de tudo e não tinham escolha. Como Janet teve um colapso, o ciclo foi acionado e ela acordou na cama grávida. Janet deu à luz novamente, mas desta vez, a criança era uma menina. 1 ano se passou sem problemas, mas infelizmente 2018 chegou e acionou todos esses ciclos. Janet e Dennis continuaram perdendo o filho deles, dando à luz e vivendo o 1º ano do bebê repetidamente. Quando a missão na Rússia finalmente acabou, Dennis confrontou Wes, que não demonstrou nenhum arrependimento.
Dennis fica furioso e promete impedir o Projeto Lázaro de brincar de ser Deus e atira no assistente de Wes. Antes que ele pudesse atirar em Wes, Shiv aparece atrás dele e pega sua arma. Então Dennis o derruba e escapa. No presente, Dennis não compartilha nenhuma informação, então Lazarus ainda está procurando por Big Boy. Eles descobrem que um grupo rebelde chamado Glória Perdida pode ser a chave para isso, então eles precisam viajar para Praga para encontrá-los. George quer ir, mas Art diz que ele não está no estado mental adequado para o trabalho. Enquanto não tem ninguém, George vai ver Dennis, que dá a ele o nome de um canal no YouTube e um endereço em Barcelona para entrar em contato com a Glória Perdida e avisá-los que o Lazarus está chegando. Mais tarde, em Barcelona, George encontra o endereço e a porta já está aberta. Ele é ameaçado pelo contato do Dennis, que acaba sendo a Janet. Ela o solta depois que George usa as palavras-chave do Dennis e descobre o que aconteceu, revelando que uma criança está com ela. George pede para ela ajudar a montar um detonador para que ele possa eliminar o Big Boy. E Janet concorda. Em Praga, a equipe entra em uma casa na floresta e descobre que todos foram embora, mas há alguns desenhos em uma parede. De volta a George, ele passa a noite na casa de Janet e ouve toda a história sobre o bebê. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra Janet desaparecida, mas há uma lata com o detonador e um bilhete que diz: "Espero que você a recupere." Um novo flashback mostra que em 1981, o Shiv já estava vivendo coisas estranhas quando era criança. Em apenas um dia, ele aprendeu a sair do berço, conseguia andar e falar frases completas. Com o passar dos anos, ele começou a ter visões do futuro em seus sonhos. Sua mãe dizia que nada daquilo era real, mas o Shiv sabia que era. Anos depois, ele analisou a situação o suficiente para testá-la. Ele memorizou o vencedor das corridas de cavalos e quando o loop ativou, ele apostou nos nomes certos e ganhou muito dinheiro. Agora ele podia comprar o videogame que queria e muitas roupas novas. Uma noite, Shiv foi visitar seu tio e descobriu que ele havia morrido quando a loja pegou fogo. Naquela noite aconteceu o fim do mundo e um loop foi ativado, então a loja voltou ao normal e seu tio estava vivo. À noite, Shiv correu para evitar o incêndio e descobriu que o seu primo foi quem causou o incêndio para receber o dinheiro do seguro. Shiv conseguiu impedi-lo, mas ele já tinha chamado a polícia e o seu primo foi preso. Quando Shiv voltou para casa, Wes estava lá para recrutá-lo. No presente, Shiv interroga Dennis sobre os planos que encontraram em Praga, mas Dennis não quer falar. Em particular, George chama Shiv e fala sobre usar métodos violentos durante o interrogatório. Shiv explica que informações erradas causaram problemas na missão, o que resultou no loop que trouxe todos os problemas para Dennis e Janet com o bebê. Então, ele se recusa a deixar isso acontecer novamente. Um flashback revela que quando Dennis escapou, Shiv o perseguiu e seus carros colidiram. Ambos sacaram suas armas e, após uma discussão, Shiv atirou na perna de Dennis e o capturou. Dennis foi deixado no hospital, mas logo depois conseguiu escapar matando um guarda. Shiv então procurou por Janet, mas ela também tinha sumido. No presente, George recebe mensagens da família sobre organizar o funeral de Sarah, mas ele as ignora para trabalhar na decodificação dos desenhos de Praga. Depois de colocar informações em um programa, ele descobre que o Big Boy está na Romênia. Ele logo compra uma passagem de avião usando o cartão de crédito de Sarah. De manhã, George liga para o escritório e diz para Shiv que não vai trabalhar porque está doente. Shiv fica desconfiado e pede para o hacker da equipe Ryan verificar as contas bancárias tanto de George quanto de Sarah. Quando a verdade vem à tona, Shiv vai atrás de George sozinho e conta a mentira da doença para Art. Pouco depois, Shiv acompanha os movimentos de George com as atualizações que Ryan envia toda vez que o George compra algo. George pega um trem e Shiv pega um táxi para alcançá-lo, conseguindo entrar no trem a tempo graças a um atraso no horário. Shiv procura pelo trem até encontrar George e uma briga começa, mas George o nocauteia e pega sua arma. George aciona o freio de emergência, quebra a janela e foge pelos campos. Shiv logo acorda e começa a persegui-lo. Eles acabam correndo por uma cidade próxima e George entra em um prédio para tentar sair pela janela, mas acaba caindo. Depois, ele rouba uma moto, então Shiv bate em dois caras para roubar um carro e continuar seguindo-o. Fora da cidade, George encontra a estrada bloqueada e cai, saindo do caminho antes de Shiv bater na moto. Shiv tenta convencer George de que a tristeza está fazendo ele agir loucamente e que ele não será capaz de matar milhares de pessoas para salvar uma só. Mas George simplesmente responde atirando nele 2 vezes. George pega o celular do Shiv e finge ser ele ao mandar uma mensagem para Ryan,
dizendo para ele ir ver o Dennis e usar uma certa palavra-chave. Ryan faz isso e Dennis quebra o pescoço dele através das grades. De volta a George, ele coloca o corpo de Shiv no carro roubado e continua sua busca pelo Big Boy. Outro flashback mostra que em 2014, Artie estava trabalhando como agente disfarçada para o serviço secreto do Reino Unido. Depois de passar uma tarde andando com criminosos e sendo perseguida pela polícia, Artie vai para casa encontrar Shiv, que diz que essa não era a primeira vez que eles tinham essa conversa. Ele a alertou que se ela fizesse a prisão, isso causaria uma grande guerra e o fim do mundo. No começo, Artie não levou ele a sério, mas Shiv compartilhou informações confidenciais o suficiente para convencê-la a dar uma chance ao Lazarus. No presente, os alarmes disparam com a morte de Ryan, e Artie procura desesperadamente por um novo TI que possa acessar o computador dele. Ela também chama George, que a ignora. Wes interroga Dennis, que explica que Ryan deu a ele um código de morte e que há um infiltrado na organização que compartilhou esse código e também impediu a operação em Praga. De volta para George, ele é parado pela polícia porque o carro foi denunciado como roubado. George responde às perguntas de forma bem ruim e continua se distraindo com informações importantes no celular enviadas por Janet. Desesperado, ele acelera o carro o máximo que pode. Então, a polícia começa a persegui-lo. Ele está ficando cada vez mais louco, não se importando se atinge alguém no caminho. Dirigindo, George liga para Artie e diz que veio para a Romênia porque tem uma pista, afirmando que Shiv faz parte do grupo rebelde de Janet. Ele prova isso dizendo que Janet tem recebido dinheiro de Shiv, o que é verdade, mas porque Shiv se sentiu culpado pelo incidente do bebê e tentou ajudá-la. Artie vai perguntar a Dennis sobre isso e ele também mente e confirma que o informante é Shiv. Artie está tendo dificuldade em acreditar nisso e continua lembrando de todas as vezes em que Shiv foi honesto com ela, não escondendo todas as coisas ruins que Lazarus teve que fazer para salvar o mundo. Ele também a avisou que pular no tempo o tempo todo às vezes faria com que ela tivesse visões de outras linhas do tempo, incluindo ver sua própria morte. Artie conseguiu ver todas as vezes que Shiv havia entrado em contato com ela e ela não seguiu seus avisos. No entanto, é difícil negar quando Artie verifica seus movimentos bancários e confirma a história de George. Ela manda uma mensagem para Shiv, mas não recebe resposta. Na Romênia, George continua fugindo e consegue esconder o carro em uma pequena rua, pensando que finalmente acabou. No entanto, quando ele vai sair, um policial bate no carro por trás e o porta-malas se abre, revelando um corpo. Quando o policial se aproxima de George, ele vai na janela e é atingido por um caminhão. O motorista sai e George atira nele e surta ao perceber o quão podre ele está se tornando. Ainda usando o mesmo carro, George escapa e finalmente chega ao local dos desenhos. Ele entra no prédio com a arma em punho e é surpreendido pelo zelador. Uma briga começa e depois de muita luta, eles ficam em um impasse até que o zelador acidentalmente cai da escada. Quando ele finalmente acorda, George dá a ele sua arma para convencê-lo de que estão no mesmo time, e o zelador concorda em mostrar-lhe a bomba. Eles dirigem até um prédio no meio do nada e George finalmente vê a bomba na traseira de um caminhão. Como aquela área é apenas campos abertos, concordam em movê-la para uma área mais povoada para causar um efeito maior quando explodir. Eles saem com a ogiva e George não percebe que um carro está seguindo eles e até ouvindo a conversa deles através de um grampo no caminhão. Um flashback revela que 24 horas atrás, um grupo de mercenários eliminou o verdadeiro zelador e um dos homens assumiu o lugar dele para esperar o detonador chegar. No presente, George explica ao falso zelador que apenas ele pode usar o detonador. O grupo não tem escolha a não ser seguir em frente por enquanto. O caminhão quebra no meio da estrada. George vê o carro pelo retrovisor e soca o falso zelador antes de bater sua cabeça no volante. Ele sai e atira nos outros mercenários, mas só mata um. O zelador acorda e atira nele, então George se esconde embaixo do caminhão enquanto um carro civil aparece na estrada. Os mercenários matam os recém-chegados, mas agora estão distraídos e George consegue acabar com eles. George tenta ligar a caminhonete, mas sem sucesso. Recusando-se a desistir, ele arma o detonador e sai dali. Enquanto dirige, ele liga para Artie para dizer que Shiv pegou a bomba e ele não conseguiu detê-lo. Quando está longe o suficiente, ele detona a ogiva. A enorme explosão logo aparece nos sistemas da Lazarus. Depois George vai para o aeroporto, mas não consegue pegar um voo. Felizmente, tem um grupo de jovens ricos que acham ele legal e também estão indo para Londres no avião particular deles, então o levam junto. Durante o voo, George consegue ver os estragos causados pela bomba. De repente, ele acorda e está em casa com a Sarah,
mas o prédio começa a tremer e outra explosão derruba tudo. Então George acorda de novo e percebe que foi um sonho. Quando George volta para o escritório, ele diz que quando decifrou o código, ligou para Wes para avisar, mas Shiv atendeu e o manipulou com mentiras. Ele até entrega o telefone de Shiv para provar sua história. George pergunta a Art sobre as consequências da bomba, mas a explosão só matou algumas centenas de pessoas. Não é o suficiente para começar uma guerra, então um reset de tempo não vai acontecer. George está arrasado porque significa que ele matou pessoas à toa, sem mencionar que um novo checkpoint está se aproximando e ele não poderá reviver Sarah depois que chegar lá. Enquanto isso, Wes verifica o celular de Shiv e encontra as mensagens que George enviou fingindo ser ele, o que comprova ainda mais sua história. Para ter certeza, ela confirma com Dennis que a palavra-chave é a mesma. Então, ela leva George com ela para visitar o embaixadora russa para garantir que a bomba tenha sido jogada por um rebelde e não um ataque político. George, mais tarde, liga para a embaixadora e informa a ela que os britânicos estão envolvidos no ataque, dizendo onde encontrar a fazenda com o carro e o corpo de Shiv. Algumas horas depois, George visita a embaixadora, que confirma que encontraram o corpo. No entanto, a embaixadora não quer iniciar uma guerra com base em tão poucas informações e pede a ele para ir à Rússia para apresentar informações melhores. Ficando desesperado, George atira na embaixadora, em todos os agentes e no marido dela, mas deixa o filho vivo para obrigá-lo a apertar o botão de pânico. Momentos depois, um alarme dispara em Lazarus porque a Rússia está enviando mísseis. Wes não tem escolha senão reiniciar o tempo, mesmo que isso signifique perder Dennis. Depois de uma série de visões, George acorda na cama com Sarah, agarrado a ela com alegria. Dennis está livre e corre para se esconder, enquanto Shiv também voltou e lembra de tudo. Archie tenta ligar para Shiv para exigir uma explicação, mas ele está ansioso por vingança e a ignora. Shiv chega ao prédio de George, mas George já está esperando por ele com uma arma nas escadas. George explica as coisas que fez para fazer Shiv parecer culpado. Então Shiv decide sair sem atirar em George, porque só iria piorar sua situação. No dia seguinte, George leva Sarah para o trabalho e a impede de sofrer o acidente. Quando ele chega ao escritório, Art lhe diz que a história de Ryan confirma a de George e ninguém tem notícias de Shiv. Há agentes procurando por ele, mas ele é bom em esconder seus rastros. Ao longo do resto do dia, George continua tendo visões das outras linhas do tempo. Em Paris, Lazarus tenta repetir a operação para capturar Dennis. No entanto, ele está esperando por eles, e em apenas alguns minutos ele mata todos os agentes. Semanas passam e George vive uma ótima vida com Sarah, ignorando as visões constantes que ele tem. 3 meses depois, Sarah e George fazem uma viagem a Paris e George pede Sarah em casamento. Ela aceita, mas na manhã seguinte ela diz que cometeu um erro. Ela explica que não quer se casar com George porque sente que eles mudaram muito e, ultimamente, não tem sido muito feliz. Então, ela anuncia que vai pagar a parte dela na viagem e sai. Algum tempo depois, Art informa George que o cartão de crédito de Shiv foi usado em um bar na Alemanha. George verifica as imagens das câmeras de segurança perto do bar e descobre um monte de corpos com um colar pertencente ao grupo da Janet. Wes imediatamente manda Archie e George investigarem. Na cena do crime, eles encontram o DNA da Janet e evidências de um refém, então eles pensam que o tiroteio foi uma tentativa de resgate. Outra câmera confirma a presença do agente Zhang, o que indica envolvimento do governo chinês. Os dias passam e agora é 30 de junho, o que significa que um novo checkpoint será criado à meia-noite. Às 11h57, George ouve alguém entrando em seu apartamento. Ele pega sua arma e sai do quarto e é surpreendido por Shiv, iniciando uma briga. Depois de muita luta, George atira em Shiv exatamente quando o relógio marca meia-noite. Isso significa que mesmo que o tempo volte, Shiv estará morto em seu apartamento. George, desesperado, corre até o corpo e encontra um pedaço de papel coberto de sangue. Seu vizinho Red bate na porta porque ouviu o barulho, e George finge que estava assistindo um filme, embora o sangue em sua camiseta esteja visível. George arrasta o corpo para o elevador e ele é gravado pela câmera. Ele dirige por algumas horas e para em um porto local, onde faz o carro explodir com o corpo dentro. Ele caminha até seu apartamento e vê o sangue no chão. No entanto, ele tem uma reunião com a Sarah e decide limpar depois. No café, Sarah solta uma grande novidade. Ela conheceu alguém e eles vão se casar em breve. George, arrasado, sai correndo e volta para casa para limpar o sangue. Ele também queima o pedaço de papel. 3 semanas depois, George continua ligando para Archie, mas ela não atende. Quando George volta para casa depois do trabalho,
um detetive se aproxima dele porque Red relatou o comportamento suspeito de George. O detetive tem as imagens da câmera do elevador e quer prender George, mas naquele momento, uma luz brilhante aparece no céu e um loop se inicia, resetando o tempo até que George esteja de volta no apartamento com o corpo de Shiv. George fica muito confuso porque normalmente os loops não acontecem assim. Um flashback mostra o que aconteceu na Alemanha 3 semanas atrás. Janet tinha sido refém de Zhang, mas logo seu grupo foi pego e houve um tiroteio. Zhang escapou com Janet logo antes de serem encontradas pelo atirador, que era Shiv. Ele encontrou um bilhete deixado pela Janet que continha uma das senhas de Dennis. Esse foi o papel que George encontrou e queimou depois. No presente com o reset, significa que Red vem de novo, mas dessa vez George se lembra de trocar de camisa e fala de forma mais descontraída sobre o filme. Então o Reg acredita nele. Ele recebe uma ligação de Wes dizendo para ele ir ao escritório. Quando ele chega lá, o alarme está tocando e ele descobre que a luz que viu foi uma explosão causada pela colisão de 2 buracos negros. Lazarus não consegue controlar um evento tão gigantesco, então eles terão que repetir as mesmas 3 semanas constantemente até encontrarem uma solução. Os 2 buracos negros que apareceram juntos formaram uma singularidade, e George aponta que isso não acontece da noite para o dia, então alguém deve estar por trás disso. Wes acha que a única pessoa inteligente o suficiente para fazer isso é a Janet, e se Zhang a tiver, então a China está envolvida de alguma forma. George passa pela mesma reunião terrível com a Sarah e vai ao supermercado para comprar suprimentos. Dessa vez, ele se livra do corpo do Shiv, embrulhando-o direitinho e cobrindo as câmeras de segurança com tinta. Depois, joga o corpo no rio. Enquanto isso, Archie está em Xangai, onde ameaça a irmã de Zhang até conseguir o endereço do esconderijo dela. Archie vai até o local, mas assim que ela abre a porta, um monte de agentes a derrubam a tiros e o tempo recomeça. Desta vez, George não vai ver Sarah, então ela vai até ele. Isso faz com que ela encontre colocando o corpo no carro, e ela consegue perceber o que é por causa do sangue. Aterrorizada, Sarah foge, então George vai atrás dela e a convence a entrar no carro. Ele conta a ela sobre seu verdadeiro trabalho e até a leva ao escritório. No começo, ela fica chateada pelo fato dele matar pessoas, mas logo entende que ele está ajudando o mundo e naquela noite, eles acabam fazendo travessuras novamente. Na manhã seguinte, ela concorda em manter tudo em segredo. Depois, George se livra do corpo de novo. Em Xangai, Archie se aproxima da irmã de novo e ameaça matar a família dela se ela não contar a verdade. Dessa vez, Archie consegue o endereço real e se esgueira até o quarto da Zhang, onde ela se defende. Começa uma briga e as 2 mulheres mostram habilidades de luta incríveis, mas Archie consegue algemar as mãos dela. Vendo que não há outra opção, Zhang se exclui. O tempo recomeça justo quando George está terminando um encontro maravilhoso com Sarah. Da próxima vez que Archie vai à casa de Zhang, ela está esperando com a arma em punho. Acontece que Zhang se lembra dos ciclos porque a China tem desenvolvido seu próprio sistema de loops o tempo todo. Zhang explica que entregou Janet ao seu manipulador, mas não sabe onde eles estão. Ela também revela que sua organização tem rastreado o Projeto Lazarus o tempo todo e que George os levou até Janet, deixando Archie chocado. Em Londres, Sarah encontra George com o corpo no carro novamente. George a persegue mais uma vez, mas desta vez ele está muito nervoso e acaba atropelando-a. Ele não parece muito preocupado, apenas coloca o corpo no carro e espera que outro loop comece. A partir daí, George começa a ir para a reunião com Sarah e toda vez que o ciclo recomeça, ele tem que ouvi-la dizer que está se casando de novo. Ele também precisa se livrar do corpo Shiv repetidamente. Lazarus fica cansado de reviver as mesmas 3 semanas e Wes decide que eles devem envolver o governo. Ela também começa a considerar tomar uma injeção de soro para si mesma. Depois dessa reunião, George vai para casa e encontra Archie esperando por ele. Ela sabe o que ele fez e diz para ele ajudar Shiv na próxima vez, senão haverá consequências. Quando o tempo reinicia, George tira fotos dos ferimentos de Shiv e, fingindo ser um policial, conversa com um médico na esperança de encontrar uma maneira de ajudar o pulmão colapsado de Shiv. O médico diz que não há nada que ele poderia ter feito. Ele vai para casa de mau humor e encontra Sarah esperando por ele, mas ele só diz que sabe do noivado dela e pede para ela deixá-lo em paz. Na próxima vez, George responde grosseiramente ao Reggie quando ele bate na porta, empurrando-o para fora enquanto grita. Na manhã seguinte, Reggie se aproxima de George para se desculpar e George vê suas roupas de trabalho, descobrindo que Reggie é um paramédico. George leva o pedaço de papel para um curador que usa um líquido especial para limpar o sangue. O papel agora mostra a palavra-chave de Dennis e algumas palavras em chinês que significam máquina do tempo. George rouba um pouco do soro e vai ver Sarah. Ele explica tudo o que aconteceu e dá a ela a opção de tomar o soro para ter visões das outras vidas juntos. Sarah está indecisa, então George deixa a injeção e vai embora.
Quando ele volta para casa, Dennis está lá perguntando por Janet. George precisa explicar que Art está procurando por ela e que eles estão presos em uma singularidade. Dennis encontra o bilhete que Shiv deixou cair, mas quando está prestes a explicar o significado, o tempo se reinicia. Desta vez, George corre para buscar Reggie para que Shiv possa sobreviver. Em Xangai, Art se encontra com Zhang e compartilha sua teoria. A China tentou criar seu próprio soro e cometeu um erro no caminho, causando a singularidade. Como Janet é uma gênia, devem ter sequestrado ela para fazer com que ela resolva o problema. Zhang revela que descobriu onde Janet está. Momentos depois, Art e Zhang se infiltram no prédio antigo onde o governo está mantendo Janet. Elas passam pelas escadas, matando todos os guardas que vêm sem muita dificuldade. Quando finalmente abrem a porta do quarto onde Janet deveria estar, encontram-no vazio. Em Londres, Reggie consegue trazer Shiv de volta o suficiente para ele dizer que Dennis é a chave. Ao mesmo tempo, Dennis vai até Lazarus, nocauteando um guarda no elevador antes de se revelar. Como ele se lembra da mensagem do último loop, ele explica que a palavra-chave que Janet usou significa "estou em apuros, venha me buscar". Eles não vão encontrar Janet porque ela não está mais na linha do tempo deles. Alguém encontrou uma maneira de passar pelo checkpoint. Art e Zhang estão no local certo, mas não na hora certa. Janet, na verdade, está em Londres em 2012. Naquele ano, enquanto ele estava saindo com sua Janet, Dennis recebeu uma mensagem de texto que ele não tinha entendido, mas agora ele sabe que veio dessa outra Janet. Ele sabe onde ela está, então Lazarus vai ter que levá-lo de volta para resolver toda essa situação. De volta ao apartamento de George, Shiv parece estar indo bem. Naquele momento, Sarah entra, revelando que ela se lembra de tudo porque tomou o soro. Se gostou deste vídeo, que tal assistir mais? Tenho certeza que vai gostar.